Vamos à nossa segunda parte da leitura de hoje, Jeremias 45, 46 e 47. Estamos repondo a leitura de ontem. A palavra de Jeremias a Baruque. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Isto lhe dirás: Assim diz o Senhor: Eis que o que edifiquei, eu derribo, o que plantei, eu arranco, e isso em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Então, o capítulo 5, como eu disse na primeira leitura, ele só tem 5 versículos. Aqui a gente já começa capítulo 45. Misturei com 5. 45 só tem 5 versículos. E o 46, profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Cárquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Alimpai as lanças e vesti-vos de couraças, porque razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o herói para a banda do norte, junto à borda do rio Eufrates. Tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo e cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Ele disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que habitam nela. Avançai, ó cavalos, e estrondeai, ó carros. E saíam os valentes, os etíopes e os de Puti, que tomam o escudo, e os lídios, que tomam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos exércitos, dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, não há cura para ti. As nações ouviram falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te,
porque a espada devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derribados os teus valentes? Não se puderam ter em pé, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será abrasada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários, no meio dela, são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas e fugiram juntos. Não estiveram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo da sua visitação. A sua voz irá como a da serpente. Interessante que ontem ainda teve uma chuvinha, mas o tempo ainda está seco. A garganta seca bem rápido. Vamos lá. A sua voz irá como a serpente, versículo 22. Porque marcharão com um exército e virão a ela com machados, como cortadores de lenha. Cortaram o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada. Foi entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que eu visitarei Amon de No e a Faraó e ao Egito, e aos seus deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Mas depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não te deixarei de todo impune. Então, terminamos aqui o 46. O 47 também é pequeno, só tem 7 versículos. Profecia contra os filisteus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom
todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada Asquelon, com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Então, esse vídeo foi mais curto, 10 minutos e 47, né? Lemos o 45, 46 e o 47. Então, estamos repondo devagarzinho a leitura de ontem, que não foi feita. E depois, então, na última leitura, vamos estar lendo 2 Crônicas 9 e 10. Que Deus te abençoe e te guarde até daqui mais um pouco, no nome do Senhor.